Bom dia, mais um domingo na Igreja do Encantado e nós estamos aqui para falar sobre a lição 6 da Escola Dominical e você está convidado nesse momento a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui cultuando nessa semana também que a mocidade faz aniversário. Então você, jovem, esteja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus nessa manhã, durante todo esse dia que os jovens vão estar ministrando a palavra de Deus, nos cultos, louvando ao Senhor por esse aniversário. A lição 6 da Escola Bíblica Dominical, ela fala sobre os desigrejados no Brasil. Na verdade, toda essa revista vem falando sobre esse tema, que tem levantado muitas polêmicas, muitos debates, mas acredito que é um tema muito importante para que a gente esteja vivendo nesse momento e refletindo nesse momento sobre o comportamento cristão e o que podemos fazer, para que a Igreja de Cristo permaneça sólida e viva, e atuante, principalmente nesse momento de crise que nós estamos passando, mundialmente, esse tempo que nós estamos vivendo. O versículo tema dessa lição está em Atos 4:32 e diz assim: "E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum." Esse versículo ele é muito interessante porque ele fala que os crentes eles tinham o mesmo coração, a mesma alma e possuíam todas as coisas em comum. E talvez você esteja pensando aí na nossa realidade de hoje, na realidade que nós enfrentamos na igreja, é que dificilmente a gente enxerga uma igreja desse jeito, Se você reparar, todas as vezes que conversamos sobre a igreja, a gente fala e foca nos problemas existentes na igreja, e problemas esses principalmente de relacionamento, onde é praticamente impossível a gente pensar numa comunidade onde todos tenham o mesmo pensamento, todos tenham o mesmo coração, a mesma alma, e que compartilhem e que tenham tudo em comum. A igreja vive um momento de crise, um momento onde muitas pessoas questionam. Nós estamos vendo, revendo aqui alguns assuntos de outras lições, onde tudo é questionado e principalmente os conceitos de cada um, as ideias de cada um, onde as pessoas querem ter razão, e preferem não ter paz com os seus irmãos, preferem ter razão, e isso a gente já viu também nas lições, que é por conta do pós-modernismo, onde tudo é relativo, se coloca em dúvida tudo que nós aprendemos, e nós vimos também nas outras lições que princípio não muda. Então que a gente esteja aqui para aprender e viver os princípios cristãos. E nessa lição, eles trazem alguns números que evidenciam a gravidade do problema de deserção de crentes nas igrejas evangélicas em nosso país. Então a gente vai ter uma lição que estuda um pouco como tudo começou, essa questão dos desigrejados, e uma questão de números também, de algumas causas que vêm levando as pessoas a se afastarem da igreja. Então como tudo começou? Começou no ano de 2010 com o IBGE, quando ele divulgou os dados dos censos de uma ampla análise desenvolvida sobre a performance da religiosidade do brasileiro. Então a revista começa a falar sobre essa pesquisa, esse censo que aconteceu do IBGE em 2010, onde os dados que se foram mostrados foram que os sem religião foram um número muito expressivo, nesse censo. Então foi algo surpreendente no Brasil, que sempre se orgulhou de ser o maior país católico, católico cristão do mundo. E além disso, outro dado que muito chamou a atenção foi a identificação de um ator social até bem pouco tempo inexistente no extrato religioso, que era o evangélico nominal, isto é, sem vínculo eclesiástico, ou como ficou conhecido, desigrejado. O que a gente tinha no Brasil antes era que a maioria se dizia católica, então havia um número expressivo de católicos nominais, aqueles que se diziam católicos, mas não frequentavam mais nenhuma igreja católica. E isso se reverteu
né, durante muito tempo os evangélicos foram aumentando em número, e ao mesmo tempo que o número de evangélicos foi aumentando, aumentou também o número de evangélicos nominais que antes eram os católicos. E esses evangélicos nominais foram chamados de desigrejados. E esse tema ficou tão comum na mídia, né, que eles começaram a usar, principalmente a mídia contrária aos evangélicos, começou a usar essa crise dos evangélicos, né, para deixar em destaque os desigrejados. Então, hoje, na verdade, é uma luta que a igreja evangélica tem, né, contra essa deserção, né, contra essa vontade que muitas pessoas têm de se afastar das igrejas, de abandonar a comunhão. Então, esses desigrejados do Brasil, né, são cristãos, protestantes, identificados com as doutrinas fundamentais da fé cristã, creem, portanto, no nascimento virginal de Cristo, na sua morte expiatória, na ressurreição, na segunda vinda e na vida eterna concedida aos fiéis. Celebram a ceia e passam pelo batismo, mas se recusam a congregar, pois não acreditam mais na necessidade e relevância da igreja institucional. Nós já vimos aqui nas lições passadas, a gente não precisa nem discutir muito isso daqui, porque são evangélicos de fato, né, mas que se afastaram da igreja porque não acham mais relevante a presença física, né, na igreja institucionalizada. E nós já vimos que entre esses desigrejados existem sim aqueles que não foram convertidos verdadeiramente, e existem aqueles que acreditam em Deus, que se converteram, mas não praticam o que o cristianismo traz para nós, né? Podem ser pessoas que se acostumaram ou que se tornaram adeptas do que o cristianismo diz, mas não conheceram verdadeiramente o Cristo, não conheceram verdadeiramente, não deixaram Cristo se revelar, né, para a si mesmo, porque se isso tivesse acontecido, entenderiam que o nosso relacionamento com Cristo nos leva a nos relacionarmos também com as pessoas, né? Cristo amou a igreja. Isso me lembra, eu tive lendo essa semana e refletindo sobre o relacionamento de Cristo Jesus aqui na Terra com os homens, né? E foi algo assim que uma palavra que mexeu muito comigo, porque exatamente estudando essas lições, nós podemos perceber que Cristo passou por muitas humilhações enquanto esteve aqui na Terra, né? Ele fez um grupo de amigos, de discípulos, né, de pessoas que o ajudavam na obra, que o ajudavam no Evangelho, e ele passou por muitas situações onde ele foi rejeitado por seus amigos, onde um dos seus amigos o negou, né? Então ele foi negado, um dos seus amigos o traiu, então ele foi traído pelos seus amigos. E nada disso o afastou do ministério que ele tinha e do foco que ele tinha, né? Da missão, do propósito que ele tinha aqui na Terra. Mas aí você pode me dizer, Eliana, o mesmo acontece na igreja, a gente está ali e olha para Cristo, né? E Cristo é o nosso alvo, então a gente não está nem aí para as pessoas. E é engano nosso quando a gente pensa assim também, né? Tem os que abandonam a igreja e tem os que são desigrejados dentro da igreja. Isso é possível? Quando você perde o interesse pelo seu irmão, pela comunhão com o seu irmão, mesmo estando dentro da igreja. Quando você vai para a igreja apenas para buscar a Deus, sem enxergar e deixar Cristo se revelar a você através das pessoas, né? É impossível ser cristão sozinho. Eu lembro de muitas vezes que as pessoas colocam nas redes sociais, né? É impossível ser feliz sozinho. E eu transformei essa frase para essa lição e eu escrevi: é impossível ser cristão sozinho. Um crente ajuda o outro a caminhar. E por mais que existam diferenças entre personalidades, todos nós, o que quer dizer nesse versículo aqui, que temos que ter o mesmo coração e uma só alma, é porque todos nós temos que procurar nos assemelharmos a Cristo todos os dias. Por mais que tenhamos diferenças e que pensemos diferentes uns dos outros, que tenhamos talvez comportamentos diferentes, quando nós somos verdadeiramente convertidos, né, Cristo nos leva a cada dia buscar a semelhança a Ele.
E se todos nós buscarmos essa semelhança a Cristo diariamente, porque é uma luta, gente, é muita luta a gente brigar com o nosso eu, brigar com quem nós somos, com a nossa verdade, com a nossa razão. Mas quando nós nos matamos todos os dias para deixar Cristo viver em nós, cada vez mais dentro da igreja nós seremos nós seremos uma multidão que tem um só coração, que tem uma só alma, né? E que ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu. Eu estou voltando aqui ao versículo que nós lemos, né, no início da lição. Então todas as coisas eram em comum. E é Cristo que vai fazer isso conosco, né? É que vai deixar que essa igreja invisível que existe e que nós não sabemos quem faz parte da igreja invisível, somente Deus. Então nós não podemos julgar os nossos irmãos e escolher, eu vou me relacionar apenas com esses que me amam, que me dão atenção, com esses aqui não. Nós não podemos fazer essa separação porque só quem nos conhece e quem tem a leitura correta do nosso coração é o Senhor. Então Deus conhece quem faz parte da igreja invisível. E nós, na igreja visível, temos que amar e nos relacionar, sim, não só com as pessoas que nos agradam, mas com aquelas pessoas que são difíceis também para nós, né? E pedir sempre a ajuda de Deus, né, para lidar com essas situações. E essa repercussão desse tema foi muito negativa porque a mídia se aproveitou. Revistas como a Isto É, como a Época, as organizações Globo, depois desse censo desse IBGE de 2010 para cá, né, eles começaram a publicar matérias sobre o assunto, evidenciando a importância do movimento dos desigrejados para a compreensão do fenômeno religioso brasileiro. Então, colocou cada vez mais em foco a insatisfação dessas pessoas com a instituição igreja, né? E nós já vimos também em outras lições que tudo isso é por conta do pós-modernismo, que veio lutar contra tudo que era instituído, né? Colocar que tudo é relativo. E a gente sabe que o que a gente aprende na igreja não tem nada de relativo, existe uma verdade única, que é a salvação através de Jesus Cristo. E que nós tenhamos o cuidado também para que a gente não esteja ali simplesmente porque concorda com uma leitura gostosa do cristianismo, né? Concorda com os princípios descritos ali, mas muitas vezes não estamos vivendo aquilo que está ali. Eu fiquei pensando em quantas escolas dominical a gente vai e discute tantas coisas e fala, porque a gente tem que fazer isso, a gente deve fazer aquilo. Mas quando essa realidade se revela para nós, muitas vezes nós esquecemos a leitura, nós esquecemos aquilo que aprendemos e agimos conforme o nosso eu, a nossa própria vontade. Porque isso é difícil, se relacionar é difícil, né? Então nós vemos que isso não é só no Brasil, né? Isso que aconteceu com a igreja, esse fenômeno dos desigrejados, é uma tendência mundial e que nós temos que lutar contra ela, né? Também com esses números que aconteceram aqui no Brasil. O que foi levantado também de números, né, é que 62% dos desigrejados são egressos de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. Pessoas que encontraram alguma maneira de achar que eram fraudes e se decepcionaram com o que estavam vendo nas igrejas e se afastaram. 63% declararam que voltariam a se vincular a uma nova comunidade que não apresentasse os vícios e as coisas que aconteceram de negativo, né, com a igreja antiga. Ou seja, são pessoas que com certeza tiveram algum problema de relacionamento, que se desagradaram e falaram que até voltariam a conviver numa igreja, mas em outra diferente daquela. Que aí a gente falou também sobre os mochileiros, né? Aqueles que vão procurando de igreja em igreja para ver qual que não tem problema. Enfim, e muitos outros números que mostram, né, esse desagrado à igreja local. E isso nos leva a lembrar de outras questões que nós já aprendemos também nas lições anteriores. Que existe uma igreja invisível, né, que só Deus sabe quem pertence a ela, então não cabe a nós julgarmos, né? Devemos amar a todos como Cristo nos amou, isso a gente já aprendeu em uma lição, e que isso deve nos levar a nos congregar, né? A pertencer a uma igreja visível. Então existem dois tipos, né? Uma igreja invisível e a visível, e uma não existe sem a outra.
Outra coisa que nós vimos em outras lições também é que o principal motivo que leva uma pessoa a se afastar da igreja é a decepção com alguém, né? Mas aprendemos que a decepção ela é inerente à vida. Então até separei um texto que eu achei interessante que diz assim: a decepção é inerente à vida, pois muitos nos ferem, enganam e nos fazem injustiças. No entanto, a reação da maioria é diferente em relação à igreja e ao mundo. A tendência é taxar o outro irmão de hipócrita e depois abandonar a igreja. E se for ali que acontece a decepção. Mas há hipócritas nas escolas. Mas ninguém quer abandonar uma escola e perder a oportunidade de ter um diploma. Há hipócritas nas empresas, mas ninguém deixa de trabalhar, não vai perder o seu emprego. O mundo é hipócrita e, no entanto, não podemos sair do mundo. Outros abandonam a igreja porque criam expectativas que nada têm a ver com Deus. Muitos saem porque conseguem seu objetivo e acham que não precisam voltar. A motivação deles não era o amor a Deus. Por isso, a mensagem de um pastor deve ser sempre a salvação eterna, que é a mensagem básica da Bíblia. E o amor a Deus tem que nos levar a amar os nossos irmãos. Nós não podemos nos relacionar com Deus e frequentar uma igreja olhando apenas para Deus. A gente olha para Deus para seguir a nossa vida, mas nós temos que olhar para Deus e para os nossos irmãos e nos relacionarmos em amor. É o mais difícil, né? Outro motivo que leva alguém a abandonar a igreja é a falta de maturidade espiritual. Como não cresce espiritualmente, também não cria raízes e se torna vulnerável, e qualquer motivo o arranca da igreja. Então hoje, meu irmão, eu gostaria que você pedisse ajuda de Deus para que essa palavra penetrasse no teu coração e que o Senhor te ajudasse a fazer a leitura correta. E nessa manhã também te perguntar, qual motivo te levaria a se afastar da igreja, abandonar a igreja? Se houver algum motivo aí dentro do seu coração que não seja pela vontade do Senhor, então existe algum problema que você precisa tratar e colocar diante de Deus. Que nós sejamos crentes que seguem a palavra de Deus, que se relaciona com Deus e também se relaciona com os nossos irmãos. Que você tenha um domingo de paz e de amor no seu coração. Amém?